Eu posso louvar, pastor? Pode? Posso colocar ali, irmão? Quero primeiramente agradecer e graças até por o Senhor ter nos sustentado, né? Quem está feliz nessa noite? Vamos se alegrar na presença de Deus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. A igreja fica em espírito. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Quero render graças, né, ao Senhor. Obrigado pela oportunidade, né? Eu estou debaixo da cabeça do pastor, né? Eu falei para ele quando não estiver culto lá onde eu convergo. Eu estava liberada, né? Esse culto, então Deus sabe que tem todas as coisas, amém? Então vamos louvar o Senhor Jesus. Não é proibido você dar glória, fique de pé em nome de Jesus. Amanheceu pentecostal, aleluia. Se você quer adorar, recebe aqui no agora. Esquece o que você deixou em casa. Aleluia. Ele foi ele que te escolheu, aleluia. Não entendo porque me
Jesus. Glória a Deus. Eu quero ser um pouco breve para não cansar dos irmãos. Eu prego diferente. Eu não entro na Bíblia. Então, tudo que o Espírito Santo pedir para falar, revelar, né, que eu vou estar falando. Amém? Em 1 Samuel, louvado seja Deus, versículo 1. Aleluia, Jesus. Eu vinha no Uber e Deus falou para mim, Senhor, que vou pegar, porque a gente, eu vim nervosa, né? Porque não é fácil. Eu tive uma batalha tremenda essa semana, 2 semanas. Quando eu entrei, o pastor Rodrigo testemunhou falando que estava na luta. E quando eu entrei, eu disse, Senhor, por isso que o Senhor falou para mim no carro, pregue como se fosse o último dia. Porque nós temos que entrar, amado, no tempo do Senhor, rasgando o nosso coração. Por quê? Porque estamos numa luta espiritual, amados. Quando a gente entra na presença de Deus, é para guerrear, aleluia, em espírito. Você tem que rasgar seu coração, clamar, aleluia, louvado seja estreita, então está feliz. Eu estava no mercado quando eu saí, Deus falou para mim, eu disse, Senhor, leve alegria e tristeza, porque a gente passa uma luta tremenda, mas o Senhor quer que a gente transmite. Deus não quer que a gente sirva a Ele com aquela coisa assim. Deus quer que a gente transmite, porque Jesus fez isso. Jesus, Ele desce ali no Calvário, sofrido, e Ele estava ali, aquelas dores sufocado, e Ele ainda falou: perdoa, se eles não sabem o que fazem. Então, quando ele se levanta, quando vem aqui na nossa mão, nós temos que se alegrar, porque aí é que o Senhor dá o negócio. E eu fiquei aqui meditando cada palavrinha, cada palavra que estava aí, foi nesse foco da sala que a gente pregava, fosse um dia estar na casa do Senhor, clamar, estar ali dentro de guerra, a gente está sentado, mas é uma luta tremenda. Eu estava ali aquela coisa, vendo que está repreendido toda a ação do inimigo deste lugar, louvado seja Deus. E graças a Deus, porque eu sei que eu estou no lugar certo, na hora certa, porque eu estou no mesmo espírito. Porque eu não sei o que você veio buscar, o que você veio da palavra, mas o Senhor falou que quer salvar vidas através das nossas vidas. Porque não foi falado aqui salvação, aleluia. E por que nós temos que se alegrar, falar que Jesus veio e não se cansar, mas com aquela alegria, não com tristeza, porque o mundo interpreta a palavra do Senhor diferente. Então, se a gente chega quase morrendo perto de uma pessoa, essa pessoa diz, eu não consegui Deus, por isso que eu sou ousada, eu rio, eu brinco, mas eu estou ali na presença de Deus ali. E muitas vezes somos julgados por isso, mas a gente tem que ver isso, não olha a aparência, eu vejo o coração. Então, nós temos que ter testemunha da nossa vida para com aqueles que ainda se enganam na palavra, porque como a missionária, a pastora falou, todos sabem, até uma criança sabe, a palavra todos sabem, quem está no mundo sabe, é impossível mesmo de dizer que não quer obedecer, porque a asa dói. E Deus falou para mim que filha, não tem arrumadinho, não tem, é um estreito mesmo, amém? Louvado seja só para cumprimentar, mas o que foi, né? Cada um, Deus usou de uma maneira que realmente é o que o Senhor Jesus Cristo quer, amém? Eu trouxe essa Bíblia, amado, meu esposo, que a letra é maior, amém? Quando estou feliz, amém? Louvado seja Deus, né? Houve um homem de Ramataim, Zofim, da montanha de Efraim, cujo nome era Cano, filho de Joró, filho de Eleu, filho de Tou, filho de Jufé, Efrateu. E este tinha 2 mulheres, o nome de uma era Ana e o nome da outra Penina. Penina tinha filhos, porém Ana não tinha filhos. Subia, pois, este homem na sua cidade de ano em ano, a adorar e a sacrificar o Senhor dos exércitos em Siló. E estava ali o sacerdote em Siló, e estava ali o sacerdote do Senhor, Efoni e Finéas, os 2 filhos de Eli. E sucedeu que no dia em que Elcana sacrificava, dava a ele porções do sacrifício a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos, e a todas as suas filhas. Porém, a Ana dava um par excelente, porquanto ele amava a Ana. Porém, o Senhor
tinha cerrado a mão e a sua competidora excessivamente a irritava para engravecer, quando o Senhor lhe tinha cerrado a mão. E assim fazia ele de ano em ano, quando ela subia à casa do Senhor. Assim a outra irritava, pelo que chorava e não comia. Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras e por que não comes? E por que está mal o teu coração? Não que sou eu o melhor que desse filho? Então ela se levantou depois de comer e beber em Siló, e ele, sacerdote, estava sentado numa cadeira junto ao pilar do templo do Senhor. Ela, pois, com a amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. E voltou o voto, dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva e de mim, te lembrares da tua serva, te não esqueceres, mas a tua serva, deres um filho varão ao Senhor, o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará a vara. E sucedeu que, perseverando ela em orar perante o Senhor, ele fez atenção à sua boca, porquanto Ana no seu coração falava e só se movia nos seus lábios. Porém não se ouvia a sua voz, pelo que ele a teve por embriagada. E disse ele: Até quando estarás tu embriagada? Aparta de ti o teu vinho. Porém Ana respondeu e disse: Não, Senhor meu, eu sou a mulher atribulada de espírito, nem vinho nem bebida forte tenho bebido, porém tenho derramado a minha alma perante o Senhor. Não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial, porque da multidão dos meus cuidados e do meu desgosto tenho falado até agora. Então respondeu-lhe e disse: Vai em paz, e o Deus de Israel te conceda a tua petição que lhe pediste. E disse Ana: Acha a tua serva graça a teus olhos. Assim a mulher se foi, seu caminho comeu o seu semblante, já não era mais triste. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Essa passagem, mas pode sentar. Presta bem atenção que eu prego de um mínimo detalhe. Às vezes as pessoas acham, né, que estende, mas assim, cada um Deus traz um propósito, né? Cada um Deus usa do jeito que quer, da maneira que quer. Nessa pregação tinha Ana e tinha Penina. Deus se agrada mais de quem? Deus se agrada mais daquele que está nos pés do Senhor, que obedece. Aleluia. Muitas das vezes o Senhor não faz o que a gente quer, por quê? Porque nós não estamos fazendo a vontade do Senhor Jesus Cristo. Mas nessa passagem, Ana, ela não estava mais, ela queria fazer a vontade do Senhor Jesus. E aonde Ana foi? Aleluia. Ana foi para o templo do Senhor Jesus Cristo. Ana se deve abrir seu coração. Ela estava muitas vezes. Hoje em dia, o que as pessoas olham? Vai para a igreja de novo. Vai todo dia entrando e saindo. Mas Ana tinha um propósito diante de Deus. E o que eu e você, qual é o propósito que Deus fez na tua vida que você não está conseguindo cumprir? Deus falou para Ana, Deus falava para Ana no coração dela. Aqui foi falado para mostrar, para ajustar primeiro o reino. E Ana, ela foi para o reino. Ela foi porque tem coisas que só Jesus faz na minha vida e na tua vida. Aleluia. Tem coisas que só, quantas vezes eu falei para Deus: Senhor, me ajuda, Senhor. Eu faço isso. Senhor, eu faço isso para ti. E foi quando eu falei, quando Deus me trouxe para os pés do Senhor. Não fui eu que escolhi, foi Deus. Ele me arrastou um pouco em espírito, amado. Até hoje todo mundo era na frente, né? A Deus falou para mim: filha, um dia é diferente. Eu quero ser um Deus diferente da tua vida. Um Deus que as pessoas olhem lá fora e vejam a diferença. Muitas vezes nós somos julgados por religião. Agora, se Deus quer que você tire algo da sua vida, você tem que tirar. Se Deus quer que você deixe no altar do Senhor Jesus, nós temos que deixar no altar. Porque Ele vai fazer. A gente não tem que olhar para a aparência, a gente não tem que olhar, a gente tem que. Nosso foco seja Jesus Cristo, amém? Vocês estão entendendo? Então, Ana, ela resolveu ir para os pés do Senhor.
Porque a gente só vai conseguir o desejo primeiro do coração do Senhor. Mas ela pedia para o Senhor Jesus Cristo. E o que você está pedindo hoje? Será que é para o reino? Será que é para glorificar o nome do Senhor Jesus Cristo? Será que é para exaltar? Será que a tua vida que você leva hoje é para outras pessoas, meu Deus, que você serve na sua vida? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Nós somos preocupados só com o inimigo. Muitas vezes ficam muito espiritual. A grande pessoa espiritual. Aí outras falam que desse dia, é que você vê demais. Você tem que saber monitorar isso, mas porque quando Deus dá algo para você, uma missão, uma revelação, nós temos que estar ali, para saber qual o Senhor que a gente fala do Senhor. O irmão falou sobre falar do Senhor. Obrigado, Senhor, a gente que ama. Muitas vezes agora tem coisas que eu falo, às vezes, sabe? Até para mim dói. Porque eu vejo tantas coisas, eu me revolto, Senhor, a tua casa, quantas pessoas eram para estar aqui, não está? Por causa de muitas vezes de penina. Muitas vezes de pessoas que querem dar no tempo, mas não dá por quê? Penina é o quê? Penina é o chão do dia de hoje, no mundo atual, que a gente está vivendo agora, porque muitos amaram quer distorcer a palavra. Mas o dia de hoje é isso. Penina, dentro da igreja está como quiser matar o chamado. Pode ver no culto, pode ver a serviço que é penina, isso, muito bom, você não sabia disso. Penina é um espírito que quer matar, que quer que você também não tenha. Amado, Jesus nos chamou para ser discípulo de Jesus. E porque muitas ações só existe uma. Eu sou da que só existe uma. Não, Jesus falou para essa filha, ide e pregar o evangelho a toda criatura e fazer discípulo lá para ser. Então, porque hoje em dia, amados, muitos só está dentro do templo. Não só assim, porque é a realidade. Nós temos que falar o que a gente vê, o que a gente vive. Não adianta a gente torcer para a vida, Deus vai ver esse emprego no nosso último dia, é isso. Agora nós temos que entrar no templo, como se fosse a Ana. Se você não vê o monitor, se torne Ana hoje, aleluia. Se rasgue no templo, se possível, esqueça, mas eu dou muita glória. Eu quando estou na igreja, fico doido, eu quero saber o que é, porque eu amo que é Jesus. A minha que Deus fala, uma pessoa vai ali, eu estou ali focada com Jesus, eu quero estar adorando. Amados, eu amo todo isso, Senhor. Eu queria ser que as pessoas fossem como eu. Mesmo doendo, machucado, chorando, eu passei por várias coisas, mas quando eu estou aqui de pé, minha família é tudo longe. Só eu e meu filho, que ele mora no pai dele, um processo que eu passei, né? Não foi nada assim, foi. Eu já queria que ele morasse com o pai dele para ter para viver junto, assim, para ele ter uma amizade, porque ele não foi criado com ele. E no momento da minha dor, veio a resposta do Senhor Jesus Cristo. Então assim, Deus ele pode não responder você, como fez com Ana. Ele respondeu Ana. Mas o que nós vamos fazer com a resposta que Deus está nos dando? Naquele tempo, que eu passei pelo processo de Senhor, é para a tua glória. E ele falou porque ele trabalhava com ele, eu estava procurando um kitnet, não conseguia arrumar dentro dos quartos, né? Aí eu falei, Deus me lembrou. E Deus até hoje faz eu me lembrar o que você pediu a mim. E eu casei com, eu pedi a Deus, eu quero que deixe alguém na igreja comigo. Daí hoje meu esposo falou que eu quero casar, eu quero tá lá. E eu fui falando, vamos. E Deus me fez lembrar, filha, o que tu pedia para mim. Então a gente tem que saber o que pede ao Senhor Jesus. Ana pediu um filho para entregar ao Senhor Jesus Cristo. E o que nós estamos pedindo hoje para o Senhor Jesus Cristo? Deus me trouxe essa palavra hoje, Ana, por quê? Porque o que está acontecendo é no templo. E ela ia buscar no templo. Ana se abria o coração, se rasgava, muitos olhavam para Deus para cara louca. Mas não importa o que os outros pensam de ti, na presença de Deus. Deus me trouxe aqui para falar a paz. Se foca no Senhor, se foca na salvação, aleluia. E eu e você temos que nos focar na salvação. É
assim. Eu não estou pensando em estar unidade, eu não estou pensando em estar de cabelo branco. E eu estou pensando muito sobre isso, Senhor. E Senhor só pede para a gente estar orando, salvação. Eu estou meio com medo. A gente é falho, a gente pega todo dia. Mas isso, eu creio que isso, o Espírito Santo está vindo até mim para me constranger, para me esquecer essas coisas do mundo, para se focar na salvação. Mas porque tem muitos no hospital que sentem que Jesus vai levar. Muitos dizem, um testemunho ontem, foi lá no mercado, uma mulher falou sobre isso. Então, a gente tem que se focar no reino, a gente tem que focar nas coisas de Deus. Muitas coisas Deus me tirando de mim, mas o meu marido me ajudando ali e eu vendo que é o Espírito Santo. Porque muitas vezes dentro da nossa casa, mas às vezes o marido, a mulher, alguém fala, às vezes a gente não é da igreja, mas Deus usa. Quantas vezes o meu filho fala algo para mim que a gente não deve estudar? Deus usa. Então aqui Deus usou o quê? A oração de Ana sincera. A oração de Ana sincera e a perseverança de Ana. Porque Ana não ia na casa dela, cada um falava, Ana ia para os pés do Senhor, Ana orava. Eu não conjecturo aqui que Ana, acho que em casa nem tinha como orar assim. Porque muitas vezes a gente não tem em casa, a gente não ora direito. É verdade, amado. Em casa a gente pensa que a gente só se senta no quarto, não está no quarto, não fecha o quarto. Porque, amado, o inimigo é furioso para a gente não orar, para a gente não buscar a presença de Deus. A gente tem que ser mais forte do que essa força contrária. Mas para a gente ter amor próximo, como o irmão falou, olhar para alguém com palavra tópica, e olhar e dizer, Senhor, como tu falaste naquela coisa, perdoa porque eles não sabem o que fazem, o que falam. Que hoje o Espírito Santo venha plantar no nosso coração esse amor, porque Ele vai responder às nossas orações. Ele vai fazer o que nós imaginamos, Ele vai entrar em providência, mas o Senhor Ele faz milagre. O Senhor salva, cura, aleluia, porque Deus já fez grandes coisas na minha vida. Eu fico, meu Deus, é o Senhor mesmo que faz, amado. Ele faz brotar rocha, Ele faz brotar água da rocha. Por isso que hoje eu passei, por isso que ela falou, hoje foi cada cliente, eu digo, meu Deus do céu, olha eu vou pegar a tua palavra, Jesus. Foi cada cliente, meu Deus, não falava e eu, Jesus, eu vou pregar hoje. Senhor, eu sei que o Senhor que transforma naquele lugar, porque nós temos que vir para Deus assim, Senhor, o Senhor vai curar hoje. O Senhor vai fazer algo que eu não posso, porque a gente se prostrar, nós não podemos se prostrar ao inimigo. Nós temos que orar, nós temos que dizer, Senhor, está aqui, Pai, não pode ficar do seu lado. Tem que glorificar, dar glória, aleluia. Porque quando a gente abre nossa boca, o inimigo se incomoda, mano. Só tem que ficar perto, aleluia. Então nós temos que ser o que o Senhor disse que a gente é. Nós somos imagem e semelhança do Senhor Jesus Cristo. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. E eu fiz aqui, né, o Márcio quando eu estava lá no mercado, eu estava lendo a palavra, eu estava lendo, Deus não é filho. Quem quer dá um jeito, mas quem não quer dá desculpa. E eu acho que o pessoal lá no mercado fala, ai, não vai pregar, eu vou. Amado, tem dia que eu tomo banho rápido com o mercado aberto. Ela não concorda depois. Você tem que ter essa convicção dentro de você, no seu trabalho, onde você tem. Amado, quando é para Deus, o inimigo some da nossa frente. O ladrão ele não pode tocar. Aleluia, não vai ser no seu. Há muitos anos atrás eu achava que Luciana, sabe? Ali no Milutão, quando eu comecei. E eu estava limpando a igreja. Aí um dia eu estava limpando lá e eu deixei a porta aberta. Porque Deus dá oportunidade também. Deus dá oportunidade para a gente. Né? Deus manda parar, a gente tem que parar. E eu estava lendo, e entrou uma pessoa. E eu estava bem assim, né? Passando um pano na igreja e entrou uma pessoa perto de mim, mas eu já tive experiência com Deus. Agora eu disse, eu quero ter como eu era antes.
E eu vi assim, eu pude contemplar quando Deus estava começando a me dar a visão, a quando o poder de Deus estava sobre na frente da minha vida. Porque no maior momento, mas muitos hoje, o pastor quer buscar quando não tem mais jeito. Está no meio do hospital, muitas vezes Deus permite. Mas muitas vezes, porque tem lá, quando a pessoa se rende, esse daqui não fala, promete. Mas olha, ela prometeu e ela cumpriu. Então eu estava lá na igreja e entrou um, e eu estava vendo assim o poder de Deus. É porque Deus ele derrama graça, dá para a gente não parar. E Deus ele contempla. E o cara entrou, e quando eu virei, o cara estava bem assim, só que eu não conseguia tocar em mim. Quando eu fiquei para ele ver assim, ó, ele vinha e voltava. Foi quando Deus falou para mim, filha, ninguém toca. Amado, se você está na tua vida com Deus, obedecendo, mesmo ali meio lá, mesmo pecando, se arrependendo, pedindo perdão, ali nos pés do Senhor, clamando por ela, às vezes que orar sem cessar. E eu pude ver, meu Deus, o que é isso? Eu fiquei pensando, eu vi ali, mas eu não conseguia orar. Foi quando eu fui para a palavra e vi que Deus não permite que ninguém toque no ungido de Deus, ninguém toque. Então daí eu peguei, fiquei com medo, eu falei, eu fui falar com uma pessoa isso, né? E veio, meu Deus. Aí Deus falou assim, a parte de Deus disse, eu entreguei para essa enfermagem. Mas Deus viu o que estava acontecendo. Deus viu, então assim, muitas vezes, pastor, Deus dá uma oportunidade. E as pessoas querem de qualquer jeito, sabe? Não tem amor. Acham que chegar, ser pastor, ser isso e aquilo. Eu posso, eu sou, quero. Não, amados. Deus às vezes quer ver a humildade. Deus às vezes nem passou pelo processo, mas Deus deixa subir. Para validar o coração, para ver realmente se está apto aquilo. Por isso que muitas vezes as pessoas entregam a carro porque não está preparado. É a permissão de Deus, não é fraqueza da pessoa. Muitos não têm que esquecer aquilo, mas não passam pelos processos. Agora tem que passar pelo processo, não é só dizer eu sou isso, eu sou aquilo, tem que passar pelo processo. Porque quando alguém vier até você, você vai saber lidar, você vai saber conversar. Aleluia! Mas a termina, ela insiste em estar ali. Querendo, você não vai conseguir, você não vai, o carro que é para você não vai ser dado, não vai, mas agora para Deus viu o coração de Ana, era para o Senhor Jesus. E o que você hoje está passando na sua casa, aonde você congrega, todos congregam aqui, todos congregam aqui, não? Só quem congrega é vocês. Só é congrega. Então essa palavra está falando com alguém. Porque mais quando a gente está pregando, quando está falando, a gente tem que ter confirmação. Não é só jogar. Quando eu falo para o Senhor, eu quero realmente se meu espírito é de Deus ou não. Eu falei, mas você fala assim, muito que vai falar, porque meu marido ele foi muito enganado com a profecia. Ele não está aqui, está na casa, eu falo, porque eu falo para ele, primeiramente, se eu vou falar o que é de Deus, quero que Deus primeiro compre de mim, porque é essa habilidade muito grande. Então, o que o Senhor quer que nós viemos hoje? Se prostrar no altar do Senhor, buscar o reino dele. Muitas vezes você está pedindo a Deus e não está, porque você não está na vontade perfeita e agradável do Senhor. Eu já fui pedir o Senhor, não, é isso. Não é que eu fui fazer para o Senhor me dar. O Espírito Santo lá passou e anda lá para frente. Foi me direcionando. Não é eu dizer, vou fazer isso, não, amados. Deus não é invasor. Deus vai colocando provas, Deus vai colocando algo para você ir passando para lá. E depois você vai dizer, meu Deus, é onde o Deus quer que eu chegue. Porque para congregar hoje está numa batalha, porque muitos que estão dentro querem jogar para fora. Acham que tudo é dele, que acham, gente, isso aqui não é nada. Eu sempre falo que o mercado eu não estou na minha mão. Mas eu disse, tudo é teu, Jesus. A vez eu disse, eu levo, eu não quero ficar
mais aqui. Mas quando Deus tem algo, eu digo é contigo. Amada, abre tua boca. Esse calado, tem lugares que Deus já te levou para falar dele, mas tu tem se calado, presença não tem, testemunho não tem. Tu está no pé do Senhor, mas o principal que ele está ouvindo é o Maranata. Jeremias, abre tua boca que eu te encherei. Não deixa peninha, não deixa algo atrapalhar. Vai para os pés do Senhor, nem que tu entre aqui assim próximo sozinha. Deus manda te dizer, se curva, faz que nem aquela mulher do fluxo do sangue, que Ele vai fazer, mas depende de ti. Aleluia, Jesus. Glória a Deus, Santo de Israel. Então, muitas vezes, amada, a palavra ela testifica que nós temos que fazer algo para Deus. Nós temos que dizer, Senhor, eu entrego para ti. Agora nós temos que falar com Deus. Ele é nosso amigo, ele tem que conversar. Ele morreu, tudo que morreu para lá dentro da palavra. O Espírito Santo também está falando comigo. Temos que falar com ele. Senhor, eu não aguento mais. Até consigo isso. Eu sei que o Senhor aconteceu a situação. Senhor, eu não aguento mais. Espírito Santo, me ajuda. Mas ali, às vezes, a gente está ali por dentro, a gente está pecando. Outra ela não estava pecando. Ela não vivia no pecado. Ela estava ali clamando, que ela não estava aguentando mais. Quem sabe não, a conjectura palavra que ela estava dentro do templo. Até aquele jeito dela, eu acho que incomodava as pessoas na cadeira, porque ela foi direto para o altar do Senhor. A mulher tem que entregar no altar. Muitas vezes assim, viu? Eu só vou pregar isso aqui, eu me ajoelho aqui, eu não lá no Senhor. Amado, eu não quero muita perfeição. A palavra diz que Deus, ele é os loucos. Ele usa os loucos para confundir os que sabem. Então, quem sabe você está aí obedecendo lá, você não está fazendo para Deus, por isso que Deus faz a tua vida. Porque você fica prostrado, calado. Quem sabe possa ser isso hoje que está acontecendo na tua vida. Então, faça como Ana. E até que hora, pastor? E aqui é o exemplo de Ana de deixar coração consistente, momentos de angústia, de fidelidade em cumprir voto e efeitos a Deus. Mas eu fico do voto assim a Deus, falei, tem uns que Deus falou comigo hoje, lembra daqueles? É porque é tanta luta, mas não é fácil fazer a obra do Senhor Jesus. Eu sempre digo, eu devo dar uma missionária. Eu falei porque Deus sabe do que vai acontecer lá na frente. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, fique com essa palavra. Fique com a persistência de Ana. Fique com a fidelidade de Ana. Mesmo que Deus só você sozinho, não importa. Deus não quer saber de multidão. Deus quer saber o teu coração. É o que você está almejando. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Tem muitos não existiram fácil. Mas eu me afastei 3 vezes do ministério. Fiquei sozinha, passei um processo. Mas tudo foi ali, mas eu fiquei na posição. O inimigo ali queria me matar. Eu quis me matar, foi. Mas Deus não deixava, eu não inteiro na igreja visitar. Aí Deus usava. Perdi meu filho, porque ele morava comigo, morava com o pai. Não perdi assim, né? Porque estava com o pai, mas eu pedi a Deus. Só que a gente perde algo, mas é no tempo de Deus. Deus vai vendo o que a gente quer para hoje, vai ter que passar por esse processo. E hoje eu falo, vem morar comigo, meu filho, né, mãe? Eu não vou. Caí, me conhece? Conhece, né? Porque estou orando. Só que assim, ele
epidemia, né? Teve a epidemia, ele saiu dos caminhos, a igreja se fechou, né? Aí veio isso, né? Olha o que está acontecendo no mundo, as guerras. Até isso, não vou culpar Jesus aqui, Jesus não tem nada a ver, já deixou a palavra pregada. Mas por coisas do mundo, igual ele deu uma brecha. Porque quando teve a epidemia, ele fugiu, vai pronto. O que vem mais, né? Então vê as coisas do mundo, o que leva, né? Eu não culpo Jesus, porque Jesus não queria isso. Ele deu, né? Mas eu oro por ele, eu falei para Deus. Deus não falou que salvação para mim, orar para ir na salvação. Mas ela é uma bênção, sabe? Às vezes, muitas vezes eu estou assim, ele me deu uma palavra. Ela é uma bênção, mas Jesus quer a salvação dele. Né? Jesus não quer que, né, a gente, nosso carro, nosso pensamento, nossa vontade. Jesus quer a nossa salvação. Mas eu vou aprender dos muitos que tem, né, na igreja. Meu filho já é usado, já é extraordinário. Porque o abraço dele, um dia eu cheguei na igreja só de Natal. Tem ninguém que sai da igreja, meu Deus. Mas que é pior, sai pior. Eu comecei assim, né? Eu disse, não, senhor, eu vou sair alegre, eu vou buscar. Aí eu cheguei na casa, ele deu um abraço em mim. Aquele abraço ele me machucou. Meu Deus, eu caí no chão, comecei aquela ali me aliviou. Então a nossa casa, amada, é casa de oração. Nós também podemos ir no banheiro, nós podemos se mostrar lá. Nós temos que fazer a nossa casa de oração. Quando a gente não tiver culto, a gente pode fazer a nossa casa, orar, buscar. É uma luta tremenda. Mas não deixa que termina. Destrua o que o Senhor tem para a tua vida. Não deixe que os problemas do trabalho, não deixe que a perseguição, aleluia, não deixe que palavra negativa venha destruir. Fala o Senhor Jesus Cristo, vá para os pés dele. Faça algo para ele, Senhor. Faça um propósito com ele, Senhor. O que você quer que o Senhor faça para ele, mas o que você quer dar para ele? Não é troca. Porque aqui, ó, ela desejou um filho e Deus deu um filho. E o filho dela foi juiz sacerdotal do templo do Senhor Jesus Cristo. Então Deus não vai dar nada que não for para glorificar o nome dele, que não for para a obra. A palavra de buscar primeiro o reino e demais coisas serão. Muitos trocam. Faz isso, faz aquilo, acaba o Senhor virou da palavra, virou troca de dinheiro. Ah, se eu sou tua amiga, se tu me dá presente. Mas, meu Deus, isso é muito sério. Eu não tenho isso. Agora a palavra diz que não tem essa mistura de pessoa. Por isso que Deus não dá novo. Ele está sujo, ele está fedido. Por quê? Porque Deus sabe que eu não suporto isso. Deus sabe que o evangelho não é isso como estão vivendo por aí. Agora tem hora que eu fico assim, eu estou de Jesus de ame como eu te amo. Ama como eu amo você. Porque Deus amou por isso. Quando eu abri o mercado, eu disse a porta que eu estou abrindo para ti. A porta que Deus abriu, começou a me drogar. Eu digo, meu Deus do céu, eu sou mamãe que é polícia lá. Você está gravando. Por quê? Porque nós temos que usar a autoridade que o Senhor nos deu, aonde nós estamos. Mas não bater de frente, tá, Marcos? Eu bati de frente, olha, eu batia. Mas Deus mandou me dizer agora que não bata de frente. Olhe, ame, busque. Agora eu estou falando algo que Deus já passou pela minha vida e ele continua me lembrando da palavra do Senhor, ele renova todo dia. Eu não saí aqui ainda da palavra de ano. Então aquele espírito de pena estava vivo até pior que tu tá. Tu era para estar aqui. Para o propósito do Senhor se cumprir na minha vida. Muitas vezes tem umas coisas que eu fico prendendo no espírito para mim. Ai, por que não faz? Gente, existe também a lei, né? É Receita Federal. Eu tenho que prestar conta. O irmão falou, tu não é da igreja, tu não pode dar o chamado. Eu digo, meu Deus, já dei tanto, eu não adianta eu dar e ficar como, não é assim. Muitas vezes a gente é da igreja, a gente vai deixar também. Porque eu vi, pastor, muitos que eram de coitado, e eu disse, não, senhor, não
assim, Mário. Cada um tem uma prova no passado. E quando eu entrei, eu falei, meu Deus, tu não merece isso. E eu disse, eu quero viajar, eu quero isso aqui, eu vou fazer. Mas foi a primeira aula. Aquele eu não mereço isso que eu estou fazendo aqui. Porque estava uma luta tremenda. Eu disse, meu Deus do céu, o mundo espiritual tá. Quando a gente começa a pensar essas coisas, é porque o inimigo, a menina quer entrar na nossa mente. E no mundo espiritual a gente tem que repreender. Nós temos que dizer, eu não aceito essas vozes na nossa vida. Igual o pastor falou aqui, que não venha ser voz do inimigo, que só venha ser a voz de Deus. E eu comecei quando eu entrei lá, eu comecei a mandar, eu estou falando logo, porque cada um tem um pastor que falou ali, que ele passou por um peão, né, batendo ali. A gente tem que pregar o que a gente vive, a minha experiência com Deus. E eu vi Deus fazendo algo na minha vida. Não importa ter o mercado, mas é o mercado, mas é almas que vão lá. E eu já contemplei almas que vão para Jesus lá. Muitos vêm chorando, muitos vêm. E eu disse, ok, a igreja, eu estou falando da Bíblia. E eu pensei que a igreja, ninguém sabe. Até hoje eu disse, eu acho que você tem que virar. Bota na igreja aqui, veio mercado, porque eu acho que os carros mais, eu acho que eu vivia mais em paz, né? Porque lá não é fácil lidar com drogado, com pessoas que roubam. E pessoas, sabe, que chegam na minha frente assim, ó, naquele dia, às vezes eu fico com o Senhor. Amados, não queira ser menina. Porque menina, ela ficava ali, ó. Ficava ali como se via a história da casa, rindo. Ficava ali como se diz assim, né? Satanás quer brincar contigo. Então assim, eu prego a palavra do Senhor, trazendo para o nosso dia a dia. Cada um tem um jeito de pregar, cada um busca na Bíblia. Então, é um jeito que Deus, da vez eu fico pensando, será que eu estou pregando? Comigo não tem arrumadinho, às vezes já vai logo, porque Jesus, ele foi na cruz e morreu por nós. Jesus não queria saber o que você estava fazendo, o que não estava. Jesus chegou e ficou dando ouro por você, eu morri dando sangue por você. E muitas vezes as pessoas têm muita teologia, que é isso, que é aquilo, tá certo? Nós temos que ter ordem de essência. Mas quem vai entender o poder de Deus e o agir de Deus? A gente tem que questionar Deus, tem que fazer só o que é a vontade de Deus. Se é para fazer o bem, amado, faça, não importa, na rua, no ônibus, no supermercado, no chuveiro. O velho está cansado, aí, irmã. Quanto tempo dele demora, Deus não veio. Vou aprender a dirigir, não Jesus. Mas parece que é Deus, sabe? Deus ficou ali. No super, os homens estavam ali conversando, falavam que Jesus preso no super. Eu estava muito de Uber, eu falei, não, eu falava, eu disse, essa irmã é doidinha. É, irmão, é assim mesmo, irmã. Muitos que eram evangélicos estavam ali dando uma palavra para mim. Mas Deus não deixa a gente sair de mão vazia. O que você vai buscar hoje? Será que você está com o coração aberto para falar para o Senhor, eis-me aqui, Senhor? Senhor, eu não aguento mais essa situação. Não fique de pé em nome de Jesus. O que você está passando? O que o Senhor hoje? Porque eu tenho certeza, Senhor, o Senhor não está fazendo isso comigo por causa disso. Eu sei, Senhor, que o Senhor fez isso por causa disso. Eu sei que o Senhor não vai me dar um maridinho bonitinho, perfeito da Bíblia já não. Deus vai por mim, busca. Amado, eu cheguei a casar com uma igreja e ia ser não, eu disse, busca por ele, ora por ele, ele vai ser perfeito. Vai ter coisas que eu vou usar ele para tirar do teu cantinho, dar um aconchego. Aleluia. Muitos olham para nós, acham que é a casa da gente, né? Mas é Deus trabalhando. Porque, amados, muitos estão querendo muita teologia, muita coisinha. Eu sempre digo para o meu marido, eu não pego o jeito que eu mando, eu dou glória mesmo. Eu sempre quando eu estava no altar, eu disse, eu louvo assim, porque Deus me usa ali a questionar. Eu falei, meu Deus, tu vai me parar? Não, eu falei, marido, não, fica aí, só intercede comigo, deixa Deus na minha vida. Eu falei, eu não quero ser o inimigo da minha vida, porque assim, mas a gente tem que ser o que a gente é. A gente não pode ser o que o outro quer.
gente tem vivido terra. Tu és adoradora. Arabaçou, decanta, arabacé. Tu és adoradora. Mesmo que essa pouca força aí eu vejo Deus na tua vida. Mas Deus manda te dizer, busca só para Ele. Aleluia, Jesus. Eu vejo uma pressão na tua mente, as coisas que já passaram. Mas Deus vai dizer, faz como Ana fez. Entrega nos pés do Senhor Jesus. Entrega tudo no altar. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Se possível, faz um voto para ai, Jesus. Porque Ele vai conceder o desejo do teu coração. Porque é para Ele. Tudo é dele, são todas as coisas. Aleluia, Jesus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Amado, não deixa que ninguém venha te parar. Mesmo se arrastando mais vago. Que é a mulher do fluxo do sangue. Que ela só queria saber o milagre que era. Que ninguém, médico, nada. Mas ela tem convicção dentro dela. Então que hoje à noite venha reacender essa chama, essa fé. Aleluia. Que o Senhor vai fazer. Que vai ter salvação. Que vai ter açuda, cantar, que vai ter cura no sangue. Ai, me canta na fé. Continua percebendo, não importa. Deus não me filha, eu amei a atitude que ela fez hoje. Agora, independente do lugar, nós temos que ir. Onde tu ouviu falar de Jesus? Ai, me canta na fé. Falou, eu vou. E é essa atitude que Deus quer hoje. Agora, essa mulher ela só ouviu falar de Jesus. Eu vou lá. Eu vi você falando, não importa no hospital se Deus manda tu ir. Ele qualquer tempo, mas vai, não está aí por aí que é pra... Não quero saber, eu vou atrás de Jesus. Não importa que alguém está perseguindo, está em outra. Sim, eu vou de Jesus me levar. Se é para fazer algo que agrada o Senhor, não importa, aleluia. Nós hoje em dia estamos muito escutando a voz das pessoas. Nós temos que escutar a voz do Senhor Jesus Cristo, do Espírito Santo, na verdade. Aleluia. O que for verdade é o que está na palavra. Não importa onde a gente esteja, em qualquer lugar, a gente tem que falar de Jesus e a gente tem que ir. A mulher do fruto do Santo só ouviu falar de Jesus. Ela não quis saber de nada, escutou a voz de ninguém. E que voz hoje a gente está escutando? É do homem? Aleluia, já é a voz do inimigo, é a dúvida que Jesus não vai fazer, que Jesus não vai dar. Aleluia, Jesus. Amém? Então fique essa palavra. Aleluia, Jesus. E deixa o Senhor trabalhar no teu coração. Porque, amado, nada dessa vida a gente vai levar. Não adianta buscar, eu quero um carro melhor, um carro de trabalho. Eu quero isso, eu quero aquilo. O Senhor falou para mim. Eu chorei, disse, eu não tenho nada no altar lá. Eu digo, Senhor, me roupa, Jesus. Me roupa, é tudo assim. Deus falou no meu ouvido. Filha, eu vou te vestir de tudo. Aí hoje em dia eu vou para a igreja, aí o marido fez, não tem que ser, eu digo, sim, eu tenho que vestir assim. Ele questionou, naquela irmã vê tu assim, eu digo, gente, porque pelo amor de Deus, foi amado, a gente tem que ter sabedoria para falar. Eu falei, o que? Jesus disse que eu não vou me mostrar. Eu vou, porque Deus foi uma promessa que Deus fez na minha vida. Então não importa se tem uma pessoa que vem, não importa que você é com Deus. Não importa o que fala, o que importa, não importa. O que vale é a sua transparência. Então, amados, é até aqui que o Espírito Santo leva. Se fosse para falar mais, eu ia falar, né? Contar mais assim da minha experiência. Mas o Senhor me mandou passar essa passagem para vocês, para mim. Que a gente venha lutar tudo aos pés do Senhor, gritar, clamar, fazer coisas para Ele, escutar a voz dele, porque Ele é fiel para cumprir. Ele é poderoso, amém? Amém. Quero deixar aqui minha gratidão por essa palavra.
Amém. Quero agradecer pela oportunidade. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Essa pessoa. Glória a Deus. Aleluia.